Olá, tudo bem? Professor Rogério aqui com vocês. Hoje falando de atualidades, temas que possam ser relevantes para a construção de uma possível redação do Enem, né, deste ano, mas também para que possa cair de forma transversal em uma questão dentro da sua prova. Na aula passada nós falamos sobre bullying, de atualidades, vou fazer uma série de temas ligados à situação de atualidades para discutir. E uma muito forte que envolve todo o processo atual é a ideia de cidadania. Então vou discutir com vocês um pouquinho aqui, nesse intervalo de tempo, o conceito de cidadania e a influência que isso tem na nossa forma de vida e como que nós estamos estabelecidos como cidadão desse país. Tá? Então a cidadania, gente, ela é um exercício de direitos e deveres. Tá? Toda sociedade organizada, ela tem direitos e deveres. Toda sociedade que tem ali uma estrutura, né, você vive dentro de direitos e deveres. E essa organização de direitos e deveres, ela é um exercício que tem dentro da sociedade. Então, a cada momento que a sociedade cobra de um cidadão algo que seja ligado a direitos e deveres, é uma cobrança justa, porque para que possamos viver bem, né, nós temos que viver com as nossas funções estabelecidas dentro da cidade. Só que a construção dessa cidadania, ela envolveu longas disputas. O mundo não é da forma que é hoje, né? O Brasil, um exemplo, não é um país como é hoje se não tivesse tido toda uma construção de lutas pelos seus direitos e pelos seus deveres, né? E isso envolve direitos civis, políticos e sociais. Nós somos um país onde a ideia de cidadania ela é construída de forma recente. Mas não recente, porque o período histórico recente, estou falando aqui de mais de 100 anos. Países como a França, a Alemanha, a Inglaterra, a ideia de cidadania já era construída lá muito antes de 1700. Então, tudo aquilo que é novo ainda, né, demonstra por gerações um tempo para que isso seja assimilado e as pessoas vivam num contexto social mais harmônico. Então o Brasil está em crescimento no que tange a cidadania, mas é algo que a gente precisa sempre discutir e relembrar, principalmente que fala em relação a direitos e deveres. Para caminhar em direção da cidadania depende de muita luta, de muita briga. Primeira vez que a palavra cidadania foi usada foi lá na Roma Antiga, certo? Que era para indicar uma situação política de uma pessoa e os direitos que as pessoas tinham ou podiam exercer. Então, durante o período do Império Romano, nós tínhamos uma ordem hierárquica das pessoas. E cada pessoa tinha um papel dentro da sociedade. E por conta disso, houve uma diferenciação. Então, para criar um ambiente cidadão, Roma, eles diferenciavam estrangeiros e romanos, quer dizer, romanos eram pessoas livres, estrangeiros, no geral, eram povos escravizados, entre patrícios, que eram membros de famílias que participavam ali, viviam junto da parte, desde a criação de Roma, então tinha um direito diferenciado em relação a romanos, plebeus, que eram pessoas sem posses, que viviam ali, quer dizer, viviam ali de serviços, que ofertavam serviços, mas também não eram escravos. Então, Roma começou com a ideia de cidadania criando uma chamada classificação. Então colocou que cada população estivesse dentro de uma esfera identificável. Lembrando que, no período romano, mulheres não tinham direito à cidadania. Elas não poderiam participar da vida pública e serem agentes sociais de mudança. Então tem toda uma luta também para que a cidadania fosse reconhecida, certo? As mulheres e elas fossem aceitas com voz e vez em todos os espaços, garantindo seus direitos e deveres. E aí vem o cristianismo, da difusão do cristianismo ali do meio do Império Romano na frente e todo o conquistado cristianismo. O cristianismo nasce, a Igreja Católica aparece como fonte de poder durante o período de Idade Média e consegue controlar os espaços dentro do mesmo jeito que com o auxílio de reis comandavam o país. Então vira a igreja uma grande força, não como ela é hoje, mas uma força que tentava sempre ligar os direitos do cidadão a convicções espirituais. Então tinha-se aquela discussão de se pode porque Deus permitiu. Começa-se aí um debate no qual a ideia religiosa, e essa ideia ela acaba sendo ampliada justamente com a Inquisição, as pessoas deturbam a ideia do que era Deus dentro desse espaço, mas o papel do cidadão fica restrito àquilo que a igreja começa a cercear.
né? Na Grécia, você tem ali o grego sempre foi um pouco mais evoluído em relação à ideia de sociedade. Você tem ali, né, o colocar do cidadão a participar ali ativamente da sociedade. Então, o grego ele também classificava, né, a sua população, porém, né, dando mais espaço à voz e vez, porque o grego também é o criador da cidade, né? A ideia de polis começa na Grécia e é desenvolvida para o mundo, a ideia de cidade. Porém, esse direito ainda era restrito a um grupo menor de pessoas. E aí, com a transição do feudalismo para o capitalismo, você tem ali algumas ideias que começam a aparecer mais estruturadas de cidadania, justamente por conta da valorização do trabalho. Então, para criar regras, para valorar uma pessoa e pagar essa pessoa, a pessoa primeiro tem que ser reconhecida como cidadão, não como um objeto de trabalho, uma pessoa que apenas estava ali usando a mão de obra. Então, começou-se ali, no início do capitalismo, uma discussão de uma ideia, certo, de liberdade de locomoção, liberdade de trabalho, né, o direito ao próprio corpo, que muitas, né, pode até parecer estranho, né, mas durante esse período aqui as pessoas não tinham, às vezes, direito pelo seu próprio corpo, você tem que trabalhar, e era algo que era bem distinto, né, da questão feudal. Então, nós podemos dizer que a cidadania, ela nasce, né, de forma maior, justamente com o início do capitalismo, né, que patrocinou um Estado moderno, que fez com que a Idade Média fosse revisitada e um grande processo de iluminismo começa a aparecer. Certo? E aí a cidadania, a princípio, por mais que ela comece a ser instituída como os direitos, ela vem principalmente como direito burguês, quer dizer, do direito que tem capital. Então ela começa de um lado que ela começa errado, né? Ela começa pensando principalmente naquele que tem dinheiro. E é na medida que as relações sociais e políticas foram sendo impostas e uma nova classe foi aparecendo, que é mercantil, ela começa a crescer. Então a cidadania, nesse ponto aqui, do início da burguesia, ela está simplesmente ligada à cidade. Porque era na cidade ali que você tinha a possibilidade de ser cidadão. O campo, você não tinha os direitos, né, declarados. Então quem vivia no campo, que era a maioria das pessoas, ainda sofriam com ou não a ideia de ser um cidadão. Certo? E aí os franceses, que sempre estão à frente, né, o povo francês, em relação à cidadania e a outros aspectos da vida social, ele foi muito avançado em relação aos demais países, mas foi a França que disseminou a nível do mundo a ideia de cidadania com a ideia da Carta dos Direitos, né, que vem lá da Revolução Francesa, e na Revolução Francesa, como princípio, né, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A França começa a ver a pessoa, certo, como cidadão de um espaço, com direitos e deveres, e mais direitos, né, justamente do que deveres, porque o cidadão só era visto por deveres, não por direitos, e começa a observar que todo o cidadão pode começar a viver, né, e cobrar aquilo que lhe é devido. E nessas cartas, né, estavam colocadas justamente um princípio que acabou se disseminando no mundo inteiro, né, graças aos franceses isso foi disseminado. Todos precisam ser tratados de forma igual perante a lei, sem discriminação. Então, essa discriminação que ele fala, né, nesse texto, fala de uma discriminação ligada à crença religiosa, à cor, né, ao domínio do corpo, o direito à educação, o direito à habitação, certo? O direito ao lazer, né? Quer dizer, coloca toda uma organização que o homem possa viver. E outra, estende isso também a agrupamentos sociais, no qual partidos políticos, sindicatos, né, possam movimentar e fomentar esses direitos. Então, além, né, de trazer ali à luz o que é de direito, né, toda a discussão vem também propondo para que o homem seja mais igual e possa buscar os seus direitos quando lhe é devido. Então a Revolução Francesa, ela vem justamente para descentralizar esse Estado, né, porque colocou o poder legislativo, né, executivo e judiciário dentro de uma perspectiva iluminista, conforme Montesquieu, mas também vem para poder colocar, né, esferas de controle para poder trazer a cidadania. Um controle, né, executivo, que vai cuidar dos impostos arrecadados e cuidar da cidade, né, uma esfera legislativa que colocaria ali, certo, pessoas para poder pensar em leis
e fazer com que essas leis, né, tornassem a vida do cidadão melhor, e uma perspectiva, né, judiciária, onde faria a cobrança e execução dessas leis. Tá? Pode parecer novo, mas é de 1700 para os anos 1900. A ideia de uma construção de poderes, né, nos quais trariam um benefício melhor de vivência ao homem. E aí, né, por conta de toda essa organização política, administrativa, né, a Declaração dos Direitos dos Homens fizeram com que os governantes parassem, né, e fossem impedidos de atuar de forma arbitrariamente. Quer dizer, criou uma regra no qual o governo não pode fazer aquilo que ele quer. Porque isso, fazer aquilo que ele quer, nós recebemos nomes de ditadura. Tá? Então, o interessante aqui é pensar que essa declaração nos assegurou, né, de forma inicial, os direitos e as possibilidades de conseguir esses direitos. Tá bom? E aí, né, na Constituição Francesa, né, que depois veio posterior à declaração, né, a injustiça ela começa a ser legalizada. Quer dizer, quando ocorre um processo de tirada de direitos de uma pessoa e isso não for justo, né, isso começa a ser legislado e começa a criar-se punições. Então, nos anos 1800, você começa a ter ali um elemento base de cidadania, que é a busca pelos seus direitos e a justiça em cima de direitos não adquiridos. Né? A ideia de cidadania ativa, quer dizer, você poder participar, você debater, poder reclamar, os direitos que essa cidadania ia trazer para você, né? Então a cidadania deixou de ser um símbolo de igualdade, né? E derrubada dos privilégios da nobreza. Quer dizer, eu também sou ser humano, eu também tenho direito. Se eu estou dentro, que passa um rio dentro da minha cidade, eu também posso tomar banho nesse rio do mesmo jeito daquele que tem dinheiro pode tomar, porque eu também sou cidadão e cumpro os meus deveres e os meus direitos, certo? E aí essa Constituição, ela ainda traz alguns resquícios, né, do período antigo, porque ela ainda tinha privilégios para a família monárquica, né? Ela ainda estava buscando ainda conceder direitos ainda a um pequeno grupo de direitos àqueles que tinham um pouco mais de poder aquisitivo. E aí os trabalhadores aglomerados, certo, organizados, começaram a lutar para que os direitos à cidadania começassem a ser válidos. E isso começa na Inglaterra, principalmente com a Revolução Industrial. Certo? Com a exploração que se tinha enorme de pessoas nesses espaços, foi começando a ter toda uma luta operária para que as condições de trabalho fossem mais adequadas e a valorização profissional pudesse exercer. Então, isso fez com que o cidadão começasse a pensar um pouco mais na exploração da sua mão de obra, né, do fato de quanto que vale a sua mão de obra e o direito que ele deve ter de recebimento àquilo que ele trabalha. Então, você tem lá certo, já no século XX, no meio das guerras mundiais ali, né, a relação de trabalho, de capital, quer dizer, foi organizando outras formas em qual a sociedade foi se integrando mais. Certo? Principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, você tem o estado de bem-estar, que é um conjunto mínimo, né, de características aonde você pode, né, com essas características, criar uma forma mais igual de vida. Isso foi pensado ali na Europa, no seu período de reconstrução da Segunda Guerra, até o ponto de que a população estivesse um pouco mais adequada à vida pós-guerra. Tá? Então o estado de bem-estar vem justamente para pensar uma forma de igualdade entre o cidadão. Então no Brasil, né, você tem ali uma construção que envolve avanços e retrocessos, né? A gente teve muita coisa que avançou de 1900 a 1960 e algumas coisas que regrediram. Então, durante o regime militar, né, que nós tivemos no nosso Brasil, a gente teve um movimento considerado anti-cidadania. Porque tudo aquilo que boa parte que já tínhamos caminhado, né, foi regredido. Como, por exemplo, o cerceamento do direito da expressão. Nós temos garantido o direito de se expressar, de colocar opinião, de debater, de confrontar, de não aceitar. E isso foi totalmente revisto, certo? Porque quem rebatia contra o governo acabava, certo, tendo sua liberdade não garantida, como fazia prisão, tortura, às vezes mortes, o exílio, né? É fácil encontrar em pessoas, né, do meio artístico que ficaram exiladas, né, por muito tempo do Brasil durante esse período de opressão que teve do regime militar. Então, durante esse período, né, tinha uma aparência do que os direitos cidadãos eram atendidos, mas não era mais ou menos assim.
né? Era o uso da força para que você pudesse ter a legitimação do poder. Então você pega aí o ato institucional 5, o AI-5, né? Ele praticamente cerceou os direitos civis de uma população inteira, fazendo com que ela tivesse menos possibilidade, certo, de se expressar. Então era um benefício, às vezes, né, que era aparente achar que você tinha ali um controle social ou até mesmo policial, né, um controle de segurança, mas o controle de segurança também vinha com o controle da vivência da população. Então aí vem, né, o Plano Nacional de Educação, de Habitação, né, democratização do ensino superior, abertura de instituições privadas. Então, pós isso começa a ser um período que o mundo começa a ver o Brasil de forma diferente. Tá? E aí, a partir do momento, né, que nós temos a possibilidade novamente de escolher um presidente, a cidadania volta a ocorrer no nosso país. Então, um dos princípios também é a igualdade democrática, né, que deve levar em conta os direitos fundamentais da vivência de uma pessoa, a igualdade das oportunidades, né? Quer dizer, o mundo precisar, para ser mais cidadão, ele precisa dar igualdade de vida para as pessoas, e nós temos que viver dentro de um controle, né? Não podemos viver dentro de um controle especificamente daquilo que a gente nasceu e precisa fazer. E aí um dos exercícios de cidadania mais importante que nós temos é o voto. Toda a sociedade democrática, ela tem ali uma perspectiva de escolha dos seus governantes. E é importante você olhar isso aí, porque pode ser também tema de Enem, tema de redação. Por isso que eu trouxe esse tema importante, uma vez que nós estamos tendo eleições municipais, né, durante esse período no nosso país, e há todo um movimento de exercício da cidadania. Então a votação, né, o ato de votar, é um processo de decisão, onde você expressa, por meio do seu voto, a sua identidade a um grupo político ou candidato. É através da votação que você consegue escolher os seus representantes, certo? Para o poder legislativo e executivo. Então essa democracia, ela precisa ser pensada justamente dentro das seguintes situações. Se você tem direito ao voto, se você é cidadão, é seu dever, né, e é sua obrigação escolher bons representantes da sociedade, você tem que pensar, você sabe quanto que vale o seu voto? E a influência do seu voto? O que ele pode fazer de força, né? Você sabe qual que é a função que o político que você vai estar votando exerce? Se ele se ele é executivo, se ele é legislativo, qual que é a função de um vereador? Qual que é a função de um prefeito? O que faz uma Assembleia Legislativa Estadual? Uma Assembleia Federal, o que faz um senador da República? Muitas das vezes, né, o brasileiro ainda pensa o voto, pensa ainda como se fosse um clubismo, um time de futebol. Eu vou votar naquele que está ganhando, agora eu vou torcer por aquele que tá ganhando, vou torcer por que está perdendo para ganhar daquele que estava à frente. Então, como democracia, né, e a palavra voto é uma coisa muito nova no nosso país, nós temos menos de 200 anos conseguintes de voto, a gente tem uma diferença muito grande na ideia do que é voto e às vezes daquilo que é. Então, aprofundamos um pouco mais no conhecimento sobre cada função para que a gente possa exercer. E por um bom período de tempo, o voto foi usado como troca de favores. Então, a pessoa chamava um eleitor e falava, vote em mim que eu te dou uma camiseta, vote em mim que eu vou ter um emprego, vote que eu vou te dar uma cesta básica, um tijolo. Tá? Então, pensar que voto, né, ele é direito adquirido e exercício de democracia. E democracia, né, é um elemento da cidadania. E a democracia, ela é um regime de governo, tá, gente? Porque pode ter uma ditadura, pode ser uma outra forma de governo, uma teocracia, onde a liderança religiosa comanda. Num país democrático, você tem partidos políticos, representantes, inclusive de vários segmentos da sociedade. Então, o partido político não deveria ser uma sopa de letrinhas, né? Ela é uma ideologia ligada ao contexto de qual é a informação e a linha de pensamento daquele agrupado de pessoas. E a palavra democracia está falando demos, que é povo, e cracia, que é governo. Então, é um governo do povo. E quem que escolhe os governantes e representantes na esfera legislativa e executiva? Somos nós. Tá? Somos nós que determinamos através do voto,
certo, aquele que vai nos representar, né, ou não nesse espaço. Então, todo o sistema organizado de forma democrática, né, é pensado principalmente com livres de escolhas. Então, o sistema democrático ele pode, né, deve abranger elementos de organização política. Então, tem que ter sindicatos, associações, movimentos sociais, né, instituições parlamentares, organizações não governamentais. Faz parte do processo da democracia, tá? A escolha entre os pares, né? E nesse sentido, a democracia não é apenas uma forma de Estado ou de Constituição, né? Ela é uma ordem institucional, eleitoral, administrativa. Então, ela reflete o equilíbrio daqueles 3 poderes criados lá na França, certo? Onde cada um tem a sua prioridade e tem direito não só à concordância como à discordância. Então, tem oposição e situação. Então, e outra coisa da democracia adquirida, né, é justamente aquilo que ela nos oferece. Como que é? Né? Ela oferece liberdade de opinião, onde você pode expor aquilo que você pensa, expressão da sua vontade política, você não é cerceado em relação a qual partido você quer votar, ou candidato, multiplicidade ideológica. Numa região democrática você pode, né, debater e ter várias ideologias diferentes, liberdade de imprensa, a imprensa tem liberdade de expor, debater e principalmente, né, cobrar, né, que também é papel do cidadão. Acesso à informação, né, se você quer verificar quanto que um ente político recebe, tem lá o portal da transparência com valor de salários, o que a pessoa recebe, né, isso nas 3 esferas. Igualdade dos direitos, porque o mesmo direito que eu tenho é o seu que está aí em casa. Liberdade, né, de oportunidades favoráveis para que o povo possa se pronunciar. Quer dizer, num processo democrático, o mundo é aberto e as pessoas têm voz e vez. E aí, para fechar, então, cidadania envolve direitos e deveres, envolve o voto, envolve democracia e envolve todo um conjunto de vivências em sociedade. Nós podemos dizer que cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo que vive em sociedade, no qual se refere à sua posição de poder nele intervir ou transformá-lo. Então, ser cidadão é transformar o mundo. Não é só ficar apático esperando a vida passar e alguém tomar uma decisão por você. Ser cidadão implica principalmente, certo, em você poder ter voz e vez, tanto nos seus deveres quanto nos seus direitos. Antigamente, nós podíamos dizer que esse direito e esse dever não extrapolava, ele ficava muito restrito ao ambiente urbano. Hoje, em todos os espaços, seja ele urbano ou rural, a cidadania é presente. Então, pensar em cidadania, gente, é pensar como que nós podemos viver, né? Como que nós podemos exercer o nosso papel de cidadão no mundo. E pensar em cidadania a nível de Enem é observar ali dentro das respostas, principalmente em humanas ou de repente em tema de redação, como você pode construir, né, um texto em relação ao papel do cidadão no tempo atual. Tá bom? Era isso, gente. Um abraço e até a próxima.